Golpe branco. Golpe branco é quando um governo tenta dar o golpe em si mesmo para preservar no poder o grupo governante, substituindo todo o processo de governança ou as instâncias governamentais. Quem levou o golpe branco foi o Bolsonaro. A partir dos primeiros momentos em que eles conseguiram, durante a pandemia, retirar do presidente da República as atribuições que são exclusivas dele. Adoraria, com certeza. Pave, a parte jurídica foi muito bem apresentada, porque aqui temos vários juristas e todos chegaram a uma conclusão que converge para o ponto essencial. Dentre eles, o objetivo de pegar o Bolsonaro, que é isso que eles querem. Mas a sensação que eu tenho é que não é apenas isso. Por qual razão? Vamos tentar entender, acho que o primeiro elemento, por qual razão eles jogam da maneira como jogar. Você foi muito preciso. Certamente a PGR deve ter sentido ou sofrido pressão de alguém para jogar uma, com todo respeito, eu não vou falar nenhuma forma muito pejorativa, eu vou falar uma porcaria, mas eu não vou falar isso em respeito à PGR, a qualquer outro profissional, mas por ter jogado isso ali diante de todos. Como você demonstrou em muitos momentos, primeiro, aquilo que a Polícia Federal fez, com todo respeito. Logo se vê que não é um ato de fé, é um ato de muitas fezes. Ok. Aquilo que a Polícia Federal fez, aquilo não tem ali, é imprestável, inconsistente, não tem os condicionantes ou condicionais que ali estão, na realidade tem os condicionais, já mostram que é tudo hipotético, o que anularia qualquer validade para aquilo que a Polícia Federal fez. Da mesma forma, vem a PGR e joga da maneira como jogou, e você mostrou todos os passos extremamente suspeitos, ou pelo menos angustiantes, da nossa perspectiva, de como alguém consegue ter capacidade de fazer algo tão mal feito. E essa é a nossa preocupação. O nosso dinheiro está sendo jogado fora de várias razões, por várias razões, dentre elas, por pessoas tão incompetentes, porque não é possível que ninguém tenha prestado atenção nisso estando ali. Ou então, toca adiante, vamos ver o que vai dar, o que é pior ainda. Esse é o primeiro ponto, tá? Certamente foi necessário porque eles estão dobrando a aposta. Eles precisam dobrar a aposta para não permitir que qualquer passo seja dado além do que já foi dado agora. Só que eles não têm mais como retroceder. Quando eles falam e dizem assim... Como dizia Dilma Rousseff, a pasta que você aperta não volta para o dentrifício. Você fala dentrifício. Né? E eu costumo dizer, a merda que você faz não volta para o orifício. Mas basicamente é isso. E tem um detalhe. Os principais pontos são tentativa de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado, exatamente. Exatamente. Por meio de violência e grave ameaça. Se nós prestarmos atenção nos movimentos que foram feitos, eles estão começando em 2021 e você fez um determinado deboche. Claro, evidente, concreto. Mas quem era o governo legitimamente eleito naquele momento? Era do Bolsonaro. Aí me vem à cabeça. Qual é o movimento que eles querem fazer, que é a única coisa que pode tentar trazer para eles um resultado de salvação diante de tanta porcaria que eles fizeram? Eles podem estar querendo alegar uma tentativa de golpe branco. O que é um golpe branco? Golpe branco é quando um governo tenta dar o golpe em si mesmo para preservar no poder o grupo governante, substituindo todo o processo de governança ou as instâncias governamentais. É isso que eles vão tentar dizer. É esse o raciocínio estratégico deles, tentar dizer que houve um golpe branco sem ter nenhuma substância, mesmo porque quando você coloca os fatos que estão ali, pela própria definição de golpe branco, ou pelos elementos que configuram o golpe branco, quem levou o golpe branco foi o Bolsonaro. A partir dos primeiros momentos em que eles conseguiram, durante a pandemia, retirar do presidente da República as atribuições que são exclusivas dele. Dentre elas, por exemplo, as ações que foram feitas para combater a pandemia. Somente o presidente da República poderia fazer aquilo que foi retirado dele por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Quando dessas atribuições, brincando de construir uma federação de verdade para os prefeitos e governadores, no momento em que aquele estado de exceção, praticamente ele deu aos governadores e prefeitos o poder de estado de sítio, porque eles poderiam fazer qualquer coisa contra todos os elementos do Estado Democrático de Direito, todos os direitos fundamentais,
governamentais para garantir supostamente a saúde, incluindo comprar remédios ou o que quer que fosse, sem licitação, abrindo espaço para que, diante daquela situação, cada um fizesse o que quisesse. Isso somente o presidente da República poderia fazer. O que eles fizeram? Tiraram do presidente Bolsonaro todos os poderes e colocaram para a presidência da República um único papel: dar o dinheiro. Golpe de Estado. Isso é um golpe de Estado. Ali foi um golpe branco. Se nós observarmos da perspectiva de uma definição de golpe branco, que é quando você usa os instrumentos do Estado, a legislação, para retirar do governo ou do poder um determinado grupo e manter outro, talvez substituindo todos, mas é o que eles estão tentando dizer que o Bolsonaro queria fazer. Olha a diferença. O Bolsonaro queria fazer. Colocados os elementos, você conclui que ele recebeu um golpe branco e foi feito por intermédio de outros indivíduos, dentre eles, aqueles que o estão julgando nesse momento. Esse é o grande problema. Essa é a jogada deles. O problema todo é que quando a gente olha, a gente pega e diz assim, mas espera aí, que brincadeira é essa? Por que eles estão fazendo isso agora? Certamente, eles devem estar sabendo que a coisa vai engrossar para determinadas autoridades no Brasil, porque o comportamento deles ficou altamente explícito e foi divulgado para o mundo inteiro, independentemente das brincadeiras de grandes artistas e péssimos cidadãos, que fazem de conta que são cidadãos, fazendo a palhaçada acerca da nossa história e divulgando a nossa sociedade de uma maneira tão negativa, em especial difamando, reduzindo ou quebrando as nossas Forças Armadas. É por isso que o Lula ganhou. Porque colocaram o Lula e Bolsonaro para lutar boxe. Aí, na luta, Lula não perdeu um assalto e o Bolsonaro não conseguiu dar um golpe. Mas, Pavinato, essa é a jogada. Por mais que tu tenha feito uma grande imagem... Por mais que você tenha feito uma imagem extremamente engraçada, estava no jogo exatamente fazer isso. Como que ele faz? Como é que eles dão um golpe branco? Eles simplesmente retiram o poder do presidente da República, desvalorizam as ações do presidente da República, retiram da cadeia um indivíduo que foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, posso estar enganado, mas acho que foram 9 juízes. Aliás, só fazer um parênteses aí, que o Lula acabou de falar. Eles gostam de presunção de inocência. Eles vão ter o devido processo legal que eu não tive. Como que ele não teve? Se ele não tivesse, ele não tinha sido, o processo não tinha sido lá. É mentiroso, Gepetão. Mas eu vou te dizer mais uma coisa. Me ocorreu isso também. Por que o Bolsonaro está sendo julgado pelo STF direto? Porque foi pela primeira instância. E por que o Lula foi na primeira Exatamente. instância? Se os atos de corrupção, ele era presidente. Exatamente, o Lula foi para a primeira instância, o Bolsonaro está indo diretamente para o Supremo Tribunal Federal, porque ali não tem recurso, não tem nada, a decisão que vai ser tomada para impedi-lo de atuar, como a Ana falou, ele é a principal liderança do país hoje, não tem como alguém discutir isso. É a principal liderança por uma única razão, porque era o cara que não desistiu da sua convicção e está trabalhando. Eu tive a possibilidade de ver o Bolsonaro discursando na Câmara dos Deputados para ninguém no início do mandato, nos primeiros mandatos dele como deputado federal. Mas o que ele fazia? Ele marcava a posição acerca dos valores que ele estava defendendo. A questão é que, à medida que ele mostrou que ele tinha convicção naquilo que ele estava defendendo, as pessoas foram agregando e daí começou a configurar a liderança do Bolsonaro. Isso pode parecer meio brincadeira, mas eu vi o Bolsonaro sendo julgado no Conselho de Ética da Câmara por uma bobagem ou por uma invenção que foi jogada contra ele por uma determinada deputada. E onde que está a brincadeira? Que é isso? Que é isso? Olha, que é isso? Eu cheguei a ver a maneira como ela atuava. Eu vi o Bolsonaro passar por um voto na comissão de ética, aí ele respirou, levantou o peito, respirou, levantou da cadeira, saiu pelo corredor. Eu liguei para um amigo e disse, olha como o Bolsonaro é fera. Aí ele pegou, saiu, andando, sabe onde ele entrou? Na Comissão de Direitos Humanos, que era presidida pela Manuela Dávila, estava tendo uma audiência há cerca de 64. Quando ele entrou, ele foi para o meio da comissão e ficou olhando para ela. Ela baixou a cabeça, olhou para o pé. Todos os indivíduos que estavam ali ficaram calados e olharam para o pé. Porque ele foi lá para dizer, eu não tenho medo das mentiras que podem ser faladas acerca de nós, acerca da nossa história ou acerca de mim. E ele ficou lá esperando para ver se alguém ia falar alguma coisa.
Ele saiu de lá então as pessoas acompanharam, eu fiquei rindo e bati umas fotos e, pô, tem que ter muita coragem. Aí é que ele configurou a liderança dele. Por isso que ele se tornou o principal líder da direita. Ele representou que ele não tinha medo de enfrentar mentiras, falcatruas ou quaisquer ações contra os valores da sociedade brasileira. Foi isso que ele se configurou como líder. Por isso que ainda hoje ele é o cara que carrega, conduz esse processo, independentemente disso poder ser algo que possa no futuro... Essa popularidade toda, professor, não é uma loucura? Eles estão descontrolados no STF e o PGR? Que com essa popularidade toda, o que eles vão fazer? Eles vão declarar, nós vamos sair da ditadura enrustida, vamos entrar na ditadura escancarada? É isso. Sabe por qual razão? Acho que foi o Caio que falou aqui. Eles não têm como retroceder. Eles estão numa situação que... Foi o João. Não tem como voltar. Eles não têm como voltar, eles não podem voltar, porque eles fizeram tanta porcaria que se eles chegarem para pedir desculpa, sabe o que vai ocorrer? Todo mundo, tudo bem, a gente desculpa isso aqui. Mas olha a quantidade de porcaria que não tem como a gente desculpar. A gente esquece quando vai falar Exato. Assim, porque são tantas. São tantas. E eles simplesmente vão ter que arcar com o peso das ações inadequadas. Dentre elas, no momento em que as pessoas forem estudar que isso que eles estão dizendo é que o Bolsonaro tentou um golpe branco, porque eles estão alegando que vem desde 2021, o que é uma mentira. Não, é uma narrativa tosca. Vai cair sobre eles. Eles é que deram, mas aí está configurado. Porque eles usaram as leis para destruir as leis e para afastar um presidente da República da sua governança. Não, pera, só uma correçãozinha. Usaram as leis? Não. Eles não usaram da lei. Eles aniquilaram a lei sem usar a lei. Porque a lei não permite que eles façam isso. Jurídica que deixa eu falar uma coisa. E ocupam ainda como usurpadores. Que não poderiam ocupar sem notável saber jurídico. Quero mensagem para os cornos do chat aqui do YouTube. O corninho que fica... Xandão, eu autorizo. Xandão, eu autorizo. Cadê? Eu autorizo. Deixa eu contar uma coisa para você, ô corno. Você não autoriza nada. Sabe o que está acontecendo aqui? Gonê, nem o Gonê é pau mandado também. O Gonê não autoriza porcaria nenhuma. O que está sendo mostrado aqui é que o Alexandre de Moraes é quem autoriza e desautoriza. Esteja ou não esteja previsto em lei. E se um dia ele passar na rua, olhar para sua fuça e achar sua cara feia, ele manda te prender. Porque ele tá aqui tratorando, aniquilando, despedaçando de vez o Estado Democrático de Direito. Então não tem essa de Xandão eu autorizo, porque o que ele está mostrando aqui é que nenhum de nós, cidadãos brasileiros, somos nada. Nós somos merda perto deles. Pave, só para encerrar, olha como você fala, o Alexandre de Moraes, sob o argumento de ser um defensor da democracia, que é o que ele fala, ele não entende que a democracia só se concretiza, essa foi a grande descoberta da ciência política, da filosofia política e da ação política. Ela só se concretiza se você tiver um Estado democrático de direito. Porque é a preservação dos direitos fundamentais que garante que o povo controle os seus governantes. E isso é a essência da democracia. Qual é a grande jogada? Alegando que está defendendo a democracia e ele confunde democracia com isonomia, com igualdade, ele faz uma confusão muito grande, ele está destruindo o Estado Democrático de Direito. E aí é que está o fundamento do receio que ele tem nesse momento, razão pela qual eles estão dobrando a aposta. O problema... E aí eu encerro, é que quando você olha, para eles é muito fácil fazer isso. Por qual razão? Eles dobram a aposta porque eles sabem quais são os instrumentos que eles têm e os instrumentos que nós não temos. Primeiro instrumento deles, eles têm a mídia. Por qual razão? Porque a mídia, ela simplesmente repete até virar verdade, não vou dizer quem era o cara que criou essa máxima, aquilo que é a mentira ou que é a interpretação e a narrativa. O Hitler está no Mein Kampf. Está no Mein Kampf. Olha, vamos encerrar aqui porque eu quero trazer dois assuntos ainda para nós que tem tudo a ver com isso. Sabe quem que eles estão tentando pegar? Não é o povo, porque o povo eles vão utilizar pelos instrumentos de mídia para controlar. Eles estão querendo calar exatamente aquele conjunto, aqueles grupos de pessoas que têm capacidade de entender o que está ocorrendo e podem se articular e se mobilizar para fazer uma verdadeira oposição. E é nesses que eles estão batendo. Por isso que eles estão dobrando a aposta, porque eles sabem que esses não têm condição de enfrentá-los diretamente. Estão na expectativa de que alguma liderança política, seja ela qual for, em especial no Senado, tenha vergonha na cara para fazer algo que possa colocar um sistema de peso e contrapeso de verdade. E por isso eles estão dobrando a aposta. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa.
Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.